Não há mais vereadores inscritos para o expediente, senhor presidente. Oh, desculpa. Desculpa, foi minha falha. Vereador Amaury Valdemar da Silva. Com a palavra, pelo tempo regimental, o vereador Amaury Valdemar da Silva. Vereador, senhor, desculpe. Eu citei o nome antes. Boa noite, presidente. Boa noite, mesa diretora, vereadora, vereadores, público presente. Eu vou aproveitar a deixa do vereador TT, vereador Wallace, do PDT. O ano passado, a Câmara aprovou um projeto de lei encaminhado pela prefeita, que se transformou em lei, criando um teto para a taxa de coleta de lixo. Eu votei contra, não lembro se teve mais alguém que votou contra, quem votou pode falar, porque eu estava desconfiado que aquele projeto de lei, que agora é lei, poderia autorizar a prefeita a reajustar a coleta de lixo. Essa era a minha desconfiança naquele momento. Houve um debate, até que chegaram a colocar que eu estava misturando alguma coisa que não era correto, mas agora chegou a prova. A prova é essa, Wallace, que aquela lei foi aprovada pela Câmara, encaminhada pelo Executivo, autorizou o secretário da Receita a juntar, que aqui o Jornal Expresso fez uma matéria, na qual o secretário fala que quanto à questão da cobrança ou não da área de garagem, ou não, ele pode escolher para quem, tá? Ou não, o secretário esclareceu que as áreas cobertas foram incluídas na taxa de lixo, pois fazem parte da área tributável segundo a lei. Claro, essa lei que a Câmara aprovou ano passado. E eu digo que é isso porque hoje os servidores públicos da Prefeitura, os atendentes, presidente, já estão falando para quem vai reclamar, e um deles foi o próprio presidente da associação, o presidente, o vice-presidente da associação Ama Cobrasol, o senhor Paulo. Os servidores disseram assim, a culpa são dos vereadores que aprovaram que o secretário poderia, ou não, né, como ele falou ali, juntar a garagem, que é uma área que não era tributável em relação à coleta de lixo, que é por metro quadrado, englobar, que é o termo que eles usam na prefeitura, englobar o apartamento e cobrar coleta de lixo. Então teve um reajuste, sim, do IPTU, porque juntou garagem, que não era taxada de coleta de lixo, que não produz lixo nenhum mesmo, até o home box também, acabaram juntando que o IPTU sim estão cobrando. Então a culpa agora sabe de quem? De nós, vereadores. A prefeitura está dizendo que a culpa é dos vereadores, não fala que é a prefeitura que mandou, que é a prefeita que assinou a lei para cá, fala que os vereadores que aprovaram. Eu votei contrário, desconfiado. Sou desconfiado por nascença, sou. E desconfio daquele projeto, e daí aprova que o secretário, além de colocar no jornal, e agora já passou para os servidores, para que a culpa seja dos vereadores e não da prefeita municipal que encaminhou para essa casa. Olha só, isso é para a gente entender. Mas nem tudo é ruim. Ano passado, eu também fui contra um projeto de lei, que transformou em lei, que criava autorização legislativa para a concessão de remoção de veículos apreendidos. Esse que a Sinasc faz, né, que a Sinasc que remove, que apreende esses veículos, que a polícia apreende e encaminha para o pátio da Sinasc, o Tribunal de Contas considerou que a concessão tinha sido irregular porque faltava autorização legislativa. Aí, naquela época, naquele momento, falei que a prefeita ia aproveitar para cancelar o contrato com a Sinasc, já que o Tribunal de Contas encontrou uma irregularidade. Não, acabou encaminhando um projeto de lei para a Câmara para convalidar um termo que a Câmara não gostou de eu ter falado, convalidar, mas praticamente foi isso. Mas nem tudo é ruim. A prefeita abriu uma concorrência agora para o contrato de concessão para a remoção de veículos. Pô, que bom, né? Então nem tudo, ou alguma coisa que a Câmara fala, acaba repercutindo na gestão da prefeitura. Então a gente não tem que parar de falar, não é porque não tem mais TV Câmara, mas a gente tem que continuar falando. Que a gente fala, alguma coisa repercute e alguma coisa acontece. Então, abertura de concorrência 004-2014, abertura de concorrência, processo 408-2014, concessão de serviço público para remoção e guarda de veículos automotivos retidos nas operações de fiscalização de trânsito urbano e a nível rodoviário do município de São José. Está aberta a concorrência para esse tipo de trabalho. Presidente, outra situação, mas só que eu não vou discutir sobre o assunto ainda, porque o projeto está tramitando na casa, parece que entrou ano passado e foi lido esse ano,
é com relação à sucumbência dos advogados, que recebem os advogados de São José. Já falamos bastante sobre isso. A gente acredita, né, a maior parte acho que acredita que essa cobrança, não que não seja indevida, pode até ser constitucional, como falou o Dr. Cloni para mim, mas para o povo de São José é pesado, né, porque hoje o IPTU, quando tu não consegue pagar, quando passa de um para o outro, tu já tens uma atualização do valor, tu já tens uma correção do valor, tu tens uma multa em cima disso, Túlio, mais juros. Aí depois tem mais os encargos da Vara da Fazenda, onde recebe o processo, quando é ajuizado. Porque agora, Túlio, passou um ano e já estão ajuizando. Fora isso, ainda vem o 10%, que é a sucumbência do advogado. Então, são 6 liquidadores em cima de uma dívida, vira uma bola de neve, e isso vira um valor que praticamente dobra praticamente a tua dívida. Então, quem não paga num ano, para o outro ano, corre para resolver a tua situação com a prefeitura, porque no ano seguinte, quando passar os 12 meses da tua dívida, ela vai ser ajuizada. E está acontecendo isso. Então, hoje a prefeitura, por decreto, por portaria, a prefeita está alterando algumas disciplinas dentro da Procuradoria-Geral. E tem esse projeto que está alterando também a sucumbência aqui, praticamente, não sei se está se baseando pelo Tribunal de Contas, pela auditoria que tem o Tribunal de Contas. O próprio vereador Antônio Luiz Batista, quando assumiu a casa ano passado, falou que era inconstitucional, que o Tribunal de Contas já tinha se manifestado e estava investigando, e isso está acusando. Então está havendo uma manifestação da prefeitura para consertar, né, tentar acertar essa situação com o Tribunal de Contas, mas não basta só essa portaria da prefeita com relação à Procuradoria-Geral, as suas distribuições de cargos e funções, mas também um projeto que está tramitando nessa casa que altera, que praticamente, eu vou ainda discutir um pouco mais com o vereador Cloni, que é advogado e conhece bem da causa, e a gente está conversando sobre isso, com o vereador Orvino também, que me chamou para falar sobre esse assunto, sobre o mesmo assunto. Então, é um projeto que merece uma atenção nossa, dos vereadores, que você estude um pouco mais esse projeto, que tente conversar mais. Não dá para ser um projeto que a gente aprove assim, né, a toque de caixa. E nem está sendo isso, porque o presidente está tendo muita calma nesse processo, então está conversando com os vereadores. Eu acho que é importante. Falou em despesa para a população e falou em caso de regularizar, até porque a Câmara já se manifestou uma época, até fez uma emenda, algum projeto, até revogando essa lei. Né, e não foi revogada, ela continua valendo ainda. Mas é um caso que a gente tem que estudar um pouquinho mais antes de falar. Aproveitando em falar, vou fazer uma observação bem interessante. Vocês, uma boa parte das pessoas conhece que a construtora De Farias é uma construtora que tem uma relação muito, vamos dizer, íntima, mas uma relação muito boa com a prefeita municipal. Isso desde a época do ex-prefeito Gervásio Silva. Né? Desde aquela época já tinha uma relação muito boa com a prefeita municipal. E está tendo agora em São José, com várias obras que ela ganhou no processo licitatório. Né? Não estou dizendo que tem nenhuma irregularidade sobre isso. Estou falando que que ganhou várias licitações em São José. É a mesma que está atrapalhando a Policlínica de Forquilinha, que para mim ajudou a atrapalhar. Né? Porque quando se fala que uma obra não coube no terreno, e tu vai verificar lá no terreno, tu olha de frente, há uma sobra do lado esquerdo, e do lado direito está encostado na extrema, não tem nenhum afastamento de 1,5 metro de uma janela, tu acaba dizendo assim, será que o projeto foi feito errado mesmo? Ou foi a própria construtora que acabou justificando, na hora da fundação, que tinha uma drenagem que passava ali, e que desviar dessa drenagem para melhorar a fundação, e acabou dando essa justificativa e atrapalhando politicamente o ex-prefeito. E quase está atrapalhando a atual prefeita. Mas olha, interessante, a relação então, da prefeita com o vice-prefeito de São José não anda lá muito bem. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é uma decisão do recurso administrativo, onde a De Farias, a construtora De Farias, que tem esse bom relacionamento com a prefeita, acabou tentando desabilitar a Trans Pereira, que é uma construtora que é irmão do Natal, do nosso vice-prefeito, que é o secretário de obras, tentando desabilitar. Não conseguiu, porque a construtora Trans Pereira entrou na justiça e conseguiu ganhar uma liminar, uma das seguranças que fez, dizendo que não é grau de parentesco que pode impedir uma construtora de participar da licitação. Ela ganhou. Isso foi para provar que, nessa situação, o grau de parentesco não tem problema. Mas por que uma construtora que tem relação com uma prefeita, tão bem com a prefeita, entra contra uma construtora que é ligada diretamente com o vice-prefeito, né?
Isso sabendo que poderia ter consultado antes de fazer essa... Eu também recebi essa denúncia, mas consultei os advogados, onde deram a mesma decisão do judiciário aqui de São José. Então a coisa não anda muito bem em São José, mas eu volto a falar disso e um pouco mais na próxima sessão, até porque o meu tempo já está acabando. É isso, senhor presidente. Consulta ao senhor Alô. vice-presidente.